Capítulo 18. Desenho que chamou a atenção da multidão. Ha ha ha. A irmã Senior Zhou conseguiu. Eu não disse que ela conseguiria outro primeiro lugar sem precedentes. Ela definitivamente merece ter o primeiro lugar das plantas e vegetações espirituais. Suas opções para o futuro são infinitas. Irmã Senior Zhou, estaremos esperando por você para marcar outro recorde. Quando você chegar ao primeiro lugar em todos os 10, o grande espírito do Rio Bel pedirá para notificar a seita inteira. Todos os discípulos da seita exterior estavam torcendo. Embora houvesse alguns rostos descontentes que podiam ser vistos, e algumas palavras pronunciadas, eles foram abafados pelo aplauso esmagador. A posição de Zhou Xinqi entre os discípulos aqui era como o sol dentro do céu. Na verdade, ela era bem considerada por praticamente todos no pico da nuvem perfumada. Embora normalmente fria, os aplausos dos discípulos que a rodeavam não podiam deixar de fazê-la sentir-se um pouco satisfeita consigo mesma, e sorriu ligeiramente. Esse sorriso fez com que os aplausos ficassem ainda mais altos. Bai Xiaoxun ficou ali na multidão, sentindo-se bastante invejoso dela. Murmurando para si mesmo, ele olhou para a primeira estela de pedra e de repente, seus olhos se arregalaram. Em seguida, olhou para trás para o pergaminho de jade com o primeiro volume das plantas e vegetações, e depois de um exame mais atento, ele percebeu que, além dos 10.000 tipos de plantas e vegetações originais, outras 10.000 tinham sido adicionadas. Seu coração de repente inchou de alegria. Ele então virou a cabeça para olhar a primeira estela de pedra, e viu que logo acima da garrafa mágica estava a imagem de uma tartaruga. De repente, ele se sentiu maravilhoso. Ele originalmente tinha planejado sair imediatamente. Mas agora, cheio de excitação, esperou para ouvir o público começar a aplaudir sua realização. No entanto, rapidamente se tornou evidente que todo mundo estava apenas prestando atenção na Zhou Xinqi, e não tinham sequer notado o que tinha acabado de ocorrer. Na verdade, mesmo Zhou Xinqi estava se preparando para partir. Bai Xiaoxun imediatamente começou a ficar nervoso. Piscando, ele chamou de repente com sua voz mais assombrada, olha. A irmã Senior Zhou não está em primeiro lugar na primeira estela de pedra. Alguém tomou seu lugar. Esquisito. Agora há uma tartaruga muito legal lá. Gostaria de saber de quem é esse desenho? Sua voz atravessou os aplausos, e como as pessoas ouviram a chocante notícia, eles começaram a se virar para olhar a estela de pedra. Logo, os rostos caíram e gritos de alarme ecoaram. Isso, por sua vez, fez com que mais pessoas girassem em choque. Expressões de descrença poderiam ser vistas quando mais e mais pessoas começaram a olhar para o texto na primeira estela de pedra. Au, em au. Alguém realmente tirou o primeiro lugar da irmã Senior Zhou na primeira estela de pedra. Isso é impossível. Céus. Alguém ultrapassou a irmã Senior Zhou, e com aquela tartaruga com aparência feia. Quem poderia ser? Há realmente alguém que pode representar um desafio para a irmã Senior Zhou em termos de habilidade com plantas e vegetações? Isso é novo. A irmã Zhou acabou de ocupar o primeiro lugar na nona estela de pedra, mas ela ainda só tem um total de 8 posições em primeiro lugar. Todo mundo estava em alvoroço, e os sons de discussão encheram o ar. Momentos atrás, todos haviam zombado Zhou Xinqi, e não estavam preparados para algo inesperado como isso acontecer. Bai Xiaoxun estava lá na multidão, tão satisfeito consigo mesmo que quase começou a rir. No entanto, ele sabia que fazer isso não seria muito apropriado, então ele se segurou. Em vez disso, ele gritou em choque como todo mundo ao seu redor. Na verdade, ele nunca tinha tido a menor ideia de que realmente poderia conseguir o primeiro lugar. Foi nesse momento que Zhou Xinqi, que acabará de estar à beira de sair, de repente tremeu onde ela estava. Depois de ouvir os gritos ecoando em volta dela, seus olhos de fênix olharam para a primeira estela de pedra e ela viu a tartaruga no primeiro lugar. A princípio, ela franziu o senho, mas sua expressão se acalmou. Na verdade, ela nem sequer ficou chocada. No que lhe dizia respeito, quando tinha tomado o primeiro lugar no teste do primeiro volume das plantas e vegetação, tinha sido logo depois que ela foi promovida para a seita externa. Naquela época, ela não tinha tentado tão duro quanto podia quando ela fez o teste, sem mencionar o avanço que ela tinha feito desde então. Nada mal, ela disse friamente. Parece que pode haver uma nova estrela em ascensão na seita. Com isso, seu corpo piscou quando ela disparou na direção da primeira estela de pedra. Em sua mente, isso era uma questão muito simples. No momento em que alguém a superava, ela retomaria o que era dela. Seu movimento imediatamente causou uma onda de excitação que percorreu a multidão de discípulos. Todos olharam quando Zhou Xinqi entrou na cabana do tronco para fazer o teste para o primeiro volume das plantas e vegetação. A irmã Senior Zhou vai retomar o primeiro lugar que lhe pertence. Seja quem for, o irmão Júnior que desenhou aquela tartaruga parece muito bom. Que pena que ele só será capaz de ficar em primeiro lugar durante o tempo que uma vara de incenso leva para queimar. Bem, é assim que deve ser. Ela definitivamente é escolhida quando se trata de plantas e vegetações. Ele é apenas azarado por ter encontrado a irmã Senior Zhou. Depois de ouvir o que todos estavam dizendo, Bai Xiaoxun começou a se sentir nervoso. Ele não só tinha estourado o tempo, mas Zhou Xinqi era simplesmente muito famosa. Até mesmo ele estava começando a pensar que talvez ele pertencia ao segundo lugar. Ah, isso também é bom, ele consolou-se. Se eu ficar em segundo lugar, então é segundo lugar. Os homens não deveriam estar brigando com mulheres de qualquer maneira. Ele queria sair, mas não conseguia fazer isso. Ele não conseguia parar de se perguntar se ele iria ou não perder o que acabará de ganhar. Logo, o tempo suficiente para uma vara de incenso queimar tinha passado, e a lista de nomes não tinha mudado. Bai Xiaoxun ainda estava em primeiro lugar, e Zhou Xinqi agora estava saindo do interior da cabana. Sua expressão era calma, e ela estava completamente confiante, tendo usado 80% de sua habilidade para reunir 4.000 do total de 10.000 plantas medicinais. De sua perspectiva, ela já tinha naturalmente superado todos os outros discípulos talentosos. No entanto, assim que ela saiu, ela percebeu que nenhum som podia ser ouvido. Na verdade, todos a olhavam com estranhas expressões. Havia até mesmo olhares de choque.
Ela olhou em volta sem entender nada, depois ela se virou para examinar a estela de pedra. Foi neste momento que ela percebeu que a garrafa mágica que representava o seu nome ainda estava sob a tartaruga feia. Todo mundo estava em silêncio, e todos os discípulos do local, mesmo Bai Xiaoxun, estavam olhando com as mandíbulas abertas. Bai Xiaoxun olhou para Zhou Xinqi e percebeu que, além de ser muito bonita, talvez ela não fosse tão especial depois de tudo. Os olhos de Zhou Xinqi se estreitaram-se brevemente, e então sua expressão voltou ao normal. Esta pessoa realmente tem algum talento com plantas e vegetações. Agora estou um pouco curiosa para descobrir quem ele é. Seu corpo piscou e ela mais uma vez entrou na cabana de madeira. Desta vez, Bai Xiaoxun nem pensou em sair. Ele ficou ali na multidão, segurando a respiração com expectativa. Os discípulos da seita não estavam mais discutindo o assunto em voz alta. Em vez disso, eles estavam sussurrando em tons abafados, vendo a cena sem precedentes acontecendo bem na frente deles. Além disso, muitos deles olhavam para a marca da tartaruga, que agora parecia completamente misteriosa para eles. Depois de passar tempo suficiente para que uma vara de incenso queimasse, Zhou Xinqi emergiu mais uma vez, e a sensação enigmática aumentou. A tartaruga ainda estava no topo. Os olhos de Bai Xiaoxun se arregalaram e, em seguida, ele gritou em voz alta para incitar os outros discípulos: céus, quem é essa pessoa? Finalmente, a multidão, que estava em silêncio até agora, explodiu com uma conversa. A irmã Senior Zhou tentou 2 vezes e ainda não superou a tartaruga. Como isso pode estar acontecendo? Quantas plantas medicinais essa pessoa completou? Alguém viu qual irmão Senior fez o teste? Zhou Xinqi estava sob a estela de pedra, franzindo o senho. Agora, ela tinha usado toda a habilidade que possuía para reunir 6.000 plantas. Ela nunca poderia ter imaginado que ela ainda estaria presa no segundo lugar. Seus olhos se estreitaram, ela deu um feroz arunfo quando ela girou e caminhou de volta para a cabana de madeira, com um olhar muito sério em seus olhos. Depois que o tempo para uma vara de incenso queimar passou, ela emergiu novamente, com uma expressão séria. Ela virou e voltou novamente, e a mesma quantidade de tempo passou antes que ela emergisse, com o rosto pálido. Com uma expressão firme, ela mais uma vez entrou. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. 4 vezes. Os cultivadores que estavam no local estavam ofegantes enquanto observavam Zhou Xinqi tentar repetidamente. No entanto, o resultado final foi o que deixou todos em completo silêncio. A cena que acontecia na frente deles era aterrorizante. Eles nunca poderiam ter imaginado que quem possuía a insígnia da tartaruga poderia ter reunido tantas plantas medicinais, e ultrapassou completamente Zhou Xinqi. A partir desse momento, todo mundo ficou completamente assombrado pela tartaruga. Isso era especialmente verdade do ponto de vista de Zhou Xinqi, que mais uma vez surgiu, seus belos olhos injetados de sangue. Todo mundo na plateia ofegou. Bai Xiaoxun não pôde deixar de limpar a garganta. Agora mesmo, ele não poderia simplesmente dizer que ele era a pessoa em primeiro lugar. No entanto, o desejo de fazer aquilo coçava em seu coração como um gato inquieto. Na verdade, era uma sensação maravilhosa. Agora não é o momento, ele pensou. Vou encontrar uma oportunidade no futuro para fazer uma grande cena na frente de todos. Farei com que todos saibam que a pessoa que ocupa o primeiro lugar na primeira estela de pedra não é outra senão eu, Bai Xiaoxun. Olhando para cima, ele percebeu que estava um pouco sombrio e escancarando-se, parecendo a imagem de um herói solitário. Quando ele partiu, Zhou Xinqi rangeu os dentes, e obstinadamente entrou na cabana de madeira para mais uma vez fazer o teste do primeiro volume das plantas e vegetação. Eventualmente, a lua estava no alto do céu, e Zhou Xinqi ficou ali, completamente exausta enquanto olhava para a tartaruga. Ela nunca poderia ter previsto que um dia como este viria, que algo como isto iria acontecer. A multidão se dispersou, e a palavra da tartaruga se tornou assunto de conversa em todo o pico da nuvem perfumada. Poderiam pensar que o assunto estava acabado, mas no dia seguinte, quando o sol começou a brilhar no pavilhão 10.000 medicamentos, os discípulos ficaram chocados ao ver Zhou Xinqi voltar e mais uma vez entrar na cabana de madeira da primeira estrela de pedra. Mais uma vez, ela falhou, de novo e de novo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Por 3 dias inteiros, ela não desistiu. Logo, as fofocas sobre o discípulo de tartaruga tinham alcançado um pico de febre no pico da nuvem perfumada. Não havia uma única pessoa que não tivesse ouvido falar do assunto, até mesmo os discípulos da seita interior estavam falando sobre isso. 7 dias depois, Zhou Xinqi estava debaixo da estela de pedra, olhando para a tartaruga. Ela tinha tentado repetidamente durante os últimos 7 dias. Ela não tinha conseguido nada, e até tinha se empurrado até o ponto de reunir 7.000 plantas. No entanto, ela ainda não poderia superar esse misterioso discípulo. Quem você é? Ela murmurou. Finalmente, ela respirou fundo, apertou os dentes e se virou para sair. Ela não tentaria mais competir na primeira estela. No entanto, a imagem dessa tartaruga estava agora queimada profundamente em sua alma. Continua no próximo capítulo.